Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, chegamos à última parte dessa segunda parte do catecismo, né, que é a oração. Então, nós vamos concluir com a meditação, com a oração mental, né, que é importantíssimo, né? Bom, quando nós falamos meditação, evidentemente estamos falando de meditação católica, né? Acho que não vai ser necessário repetir a cada vez, meditação católica. Não estamos falando de meditação transcendental, meditação de sei lá o que, e por aí vai, né? Essas coisas esotéricas, orientais ou ocidentais que sejam. Bom, então o que é a meditação, né? O que é esse primeiro grau, né, da oração mental? Então, nós podemos definir a meditação do seguinte modo: é a aplicação da inteligência, pensando, raciocinando, é a aplicação da inteligência a uma verdade sobrenatural. Então, a uma verdade de fé, a uma virtude, a um fato da vida de Nosso Senhor, né? Sobre os novíssimos, por exemplo, sobre o inferno, sobre o céu. Então, a aplicação da inteligência a uma verdade sobrenatural para nos convencer dela e nos movermos a amá-la e a praticá-la com a ajuda da graça. A aplicação da inteligência é uma verdade sobrenatural para nos convencer dela e para nos mover a amá-la e praticá-la com a ajuda da graça. O catolicismo, sendo a religião verdadeira, ele não destrói a natureza humana. Então, a meditação católica, a religião católica como um todo, nunca vai destruir a razão. A meditação, a oração é você não pensar em nada. Não. Não pensar em nada, vai viver à toa. Então, o catolicismo, sendo a religião verdadeira, não destrói a natureza humana criada por Deus, mas a eleva. Gratia non tollit naturam, sed perfit eteam. A graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. Então, a religião católica vai conduzir a razão a conhecer verdades sobrenaturais, né? E aprofundar-se nessas verdades, conhecê-las mais profundamente e amá-las, né? Essas verdades que sozinha a razão não poderia conhecer. Então, a religião católica eleva a nossa razão, conduzindo a nossa razão a conhecer verdades sobrenaturais, que sozinha ela não poderia conhecer. Bem, as finalidades, né, da meditação: formar uma convicção profunda. A primeira, né? A segunda, amar as verdades sobrenaturais. A terceira, praticar as virtudes com a ajuda da graça. Então, a primeira finalidade, formar uma convicção profunda com relação a essas verdades sobrenaturais ou uma virtude, né? Segunda finalidade, amar as verdades sobrenaturais. E 3, praticar as virtudes com a ajuda da graça. Então, a meditação não é um mero estudo.
para conhecer uma verdade sobrenatural, um ponto da doutrina. Não é um mero estudo. É algo bem além, que vai na inteligência, deve mover a nossa vontade até a nossa vida prática. Então, a meditação não é um mero estudo para conhecer uma verdade sobrenatural. Ela é para criar convicções firmes, para que diante das dificuldades possamos permanecer firmes. Se a gente não parou, não pensou bem naquilo, não passou a amar aquela verdade, aquela virtude, quando vier a dificuldade, a gente vai abandonar rapidamente ou não vai saber como praticá-la. Diante das agitações dos sentimentos, né? Diante das agitações do mundo, se tivermos essa convicção profunda, nos manteremos estáveis. Se tivermos nos aplicado a meditação. Bom, não se pode construir uma casa sólida sobre a areia movediça dos sentimentos, das consolações sensíveis. É preciso uma rocha forte, inamovível, que é uma firme convicção da inteligência, com relação àquela verdade, àquela virtude. Essa firme convicção vem principalmente da meditação. Um grande problema atual na igreja é que são poucos os que fazem justamente essa oração mental, que se dedicam a essa meditação católica. É possível a todos, né? Nós vamos ver nas questões práticas. Mesmo os movimentos, né, da igreja reforçam o mero sentimentalismo, a edificação sobre a areia movediça e não sobre a pedra sólida. E aí quando vem a agitação, né, quando vem um vento mais forte, o que acontece? Tudo desmorona. Bem, já falamos em outras ocasiões, a gente só ama aquilo que a gente conhece. A gente só ama profundamente aquilo que a gente conhece profundamente. Para conhecer profundamente é preciso pensar nessa coisa, estudá-la. Né? Aqui no caso, meditar essa verdade, essa virtude. Bem, mas a meditação, então ela considera a verdade, deve nos levar a amar essa verdade e deve ter um resultado na nossa vida prática. Né? Pensando naquela virtude, eu tenho que considerar a minha vida, como está, o que eu preciso melhorar, o que já está bom, o que eu preciso corrigir completamente. Na meditação eu devo ter propósitos bem claros e práticos, enérgicos, de agir em consequência, né, daquilo que foi meditado. Muitas pessoas até fazem a meditação católica, né? Consideram com a inteligência uma verdade, leem um bom texto, no entanto tiram pouco proveito. Não avançam praticamente nada, ou muito menos do que poderiam. A explicação está no modo defeituoso de fazer a meditação. Às vezes, as pessoas insistem muito só na consideração da verdade com a inteligência, o que é necessário, mas não insistem em mover a vontade para amar aquilo, para praticar aquilo com propósitos firmes. Às vezes não brota da vontade um ato de amor. O ato de amor não é sentimento, mais uma vez, mas ato da vontade de fazer aquilo. Não brota nenhum ato concreto, daí não se avança. Bem, modo prático de fazer a meditação. Podemos dividir em 3 partes a meditação. A primeira parte é a preparação.
vou dar aqui um certo modelo, né, que não é também o único possível, certo? Na preparação, podemos fazer uma invocação ao Espírito Santo, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, né? Essa oração clássica e pequena ao Espírito Santo. E, por exemplo, rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos alcance a graça de tirarmos bom proveito dessa meditação. Essa preparação muito simples, poderia ainda desenvolver em alguns outros atos, né, claro, me colocando na presença de Deus, reconhecendo a minha miséria, pedindo auxílio a Deus, né, para fazer uma boa meditação. Então, essa preparação. Depois, o núcleo da meditação, que é aplicar a inteligência, a verdade revelada, né, ou a virtude que está ali sendo tratada, aquele exemplo da vida de um santo, de Nosso Senhor, para compreender a bondade dessa verdade, dessa virtude, desse exemplo. Depois, tendo considerado com a inteligência a bondade daquilo, a necessidade daquilo, dessa virtude ou dessa verdade, eu vou aplicar minha vontade a amar essa verdade ou essa virtude. E pedindo a Deus, de modo firme, para que me ajude a praticar isso. Eu vou ver como está a minha vida com relação a isso. Mais uma vez, que eu devo melhorar, corrigir, que prática eu devo fazer. Então, esse é o núcleo da meditação, a aplicação da inteligência e da vontade. Né? E a terceira parte final é o propósito. Tendo considerado, né, como é que está a minha vida, eu vou estabelecer um propósito bem prático para aplicar nesse dia. Claro que eu tenho que tirar conclusões para a vida inteira, mas vou pegar uma coisa bem prática, bem concreta, para aplicar no dia. Certo? Vou procurar elaborar alguma frase que possa me lembrar ao longo do dia da meditação que eu fiz. Nem sempre é tão simples, né? Lembrar, mesmo fazendo a frase, às vezes esquece qual foi a frase. Mas pouco a pouco, né? Às vezes, agora eu tenho uma ideia de como é que faz meditação, aí amanhã eu tentei fazer, padre, não deu muito certo, acho que não consigo não. Calma. Vamos com paciência, né? Pouco a pouco as coisas vão ajeitando. Sair do nada para começar e querer fazer perfeito não existe. Né? Então, a não ser por um milagre. Né? Acho que, em geral, Deus não vai fazer esse milagre. Então, vamos pouco a pouco. Né? Alguns defeitos, melhorando, corrigindo. Bom, então, ter esse propósito bem prático definido, procurar elaborar uma pequena frase que nos permita lembrar da meditação ao longo do dia e agradecer a Deus pela meditação, pelo bom propósito que fizemos e pelos frutos, né, que tiramos dessa meditação. Por exemplo, eu vou meditar a paciência a partir da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, vou começar lá, rezando ao Espírito Santo, rezando a Nossa Senhora, pedindo que me dê a graça de alcançar essa paciência, de imitar Nosso Senhor na sua paciência. Vou aplicar a minha inteligência a considerar a paciência de Nosso Senhor. Bom, sendo homem Deus, suportou tantas humilhações, tantos sofrimentos, né? E por que Nosso Senhor fez isso? Bem, por obediência a Deus, em reparação pelos nossos pecados, pela salvação das almas, né? A paciência, bom, eu posso até eventualmente me lembrar de outras coisas também, a paciência
Tudo alcança, né, de Santa Teresa. Então, vou considerar a bondade disso e aplicar a minha vontade a isso. Então, devo também eu procurar ser paciente com todos os meus pecados, com todas as minhas misérias, porque que eu me iro, me irrito, né? Fico encolerizado quando alguma coisa é contrária à minha vontade. Quem sou eu? Né? E quantas graças, quantos méritos eu posso alcançar com a paciência, imitando Nosso Senhor, expiando pelos meus pecados, né? Me purificando dos meus apegos. Aí vou ver na minha vida o que mais me impacienta. Tais situações, tais pessoas. Preciso melhorar nisso de um modo geral, naquilo. Aqui está bom, aqui realmente está péssimo, preciso corrigir tudo. E tomar uma resolução bem concreta. Não é, hoje eu vou ser mais paciente. Não é nada disso. Hoje eu vou ser mais paciente em tal momento, com tal pessoa, em tal situação que eu sei que vai ocorrer. Às vezes a gente não consegue uma coisa assim, bem concreta que vai acontecer ao longo do dia. Não precisa ter uma ideia genial também a cada meditação, certo? Não se trata disso, né? Então, às vezes, não consegui, vou rezar uma dezena a mais pedindo a paciência, né? Um terço a mais, ou então vou tentar ir à missa para pedir essa graça particular. Então, sim, podem ser coisas simples também. Não precisa ter uma ideia genial a cada meditação, não. Procurar guardar uma frase, tudo a paciência, tudo alcança, frase Santa Teresa, eu vou guardar isso. Bom, aí eu vou tirar conclusões para a minha vida em geral, e ao longo do dia, essa resolução bem concreta. Né? E ao final do dia, posso voltar à minha meditação para ver se eu conseguir aplicar ou não ao longo do dia. Né? Bem, no início, né, da meditação é bom ter um livro de base. Por exemplo, as meditações de Santo Afonso, né, 3 volumes para todos os dias do ano. Filoteia de São Francisco de Sales, tem até explicação sobre a meditação, né, na primeira parte, no início lá do livro. Alguns modelos de meditação, depois meditando nos temas que ele vai expondo. Combate espiritual, Padre Scupoli. A prática do amor de Jesus Cristo, de Santo Afonso. A intimidade divina, na versão tradicional, que corresponde à qualidade tradicional, e é sem cortes, que também tem já meditação para cada dia do ano. Bom, então no início é bom, e no início às vezes quer dizer muito tempo. Santa Teresa d'Ávila, mestra da vida espiritual, evidentemente. Bom, não vou lembrar agora exatamente o número de anos, né? Mas se não me engano, 14 anos ela ficou com o livro como base. Às vezes, nossa, eu estou precisando de um livro aqui, nossa, ainda não sou santo. Primeiro que não tem nada a ver. Depois que Santa Teresa ficou 14 anos, então vamos com calma aí. Os grandes adversários da vida espiritual é querer avançar muito rápido, né? Nossa, eu quero agora ser santo. Padre, não consegui. Peraí, o que eu fiz? Não, tentei ontem e não deu certo. Calma, né? Então, justamente, não vai dar certo nunca assim. Justamente, a gente tem que ir avançando sempre, evidentemente, pecado mortal, né? Abolir rapidamente, quanto antes. Bom, as outras coisas nós vamos, pouco a pouco, seriamente, né? Buscando essa perfeição, mas gradualmente. Né? Um exemplo sempre Nossa Senhora, né? Não sei se já falei nesse catecismo. Nossa Senhora, quando ela mesma, criança, é apresentada ao templo, né? Os autores dizem que ela foi subindo cada um dos degraus do templo. Né? Então, sempre subindo, nunca parando, nunca voltando, sempre subindo, mas passando por cada um dos degraus. Também nós, na vida espiritual, não é por saltos, né? A não ser, mais uma vez, um milagre. Então, temos que ter paciência, né? É um trabalho para a vida inteira, né? Não é assim, um trabalho para a vida inteira, então vou ficar aí relaxado. Não é isso, né? A gente vai fazendo o melhor que a gente pode, mas sabendo que é um trabalho longo. Bem, então começar com esses livros de meditação, e começar pode significar vários anos, décadas. Ao mesmo tempo não devemos ser escravos dos livros, né?
Nossa, eu estou com esse livro, mas não estou conseguindo meditar tão bem nesse tema, porque eu estou precisando meditar sobre a alegria, ele está falando só sobre o inferno. Então, muda de livro. Não existe uma proibição. Que é justamente, às vezes nós vamos ter que meditar numa matéria específica em um dado momento. Ou ao contrário, estou muito entregue ao mundo, então medita sobre o inferno. Não. Então nós começamos com o livro, até porque a meditação não pode ser da nossa cabeça, né? Tem que ser com base na doutrina católica. Começando com o livro durante um bom tempo, depois nós já vamos ter uma ideia das coisas também, espero. Por exemplo, se está com falta de confiança em Deus, o texto da meditação do dia é sobre o juízo particular, né? Então posso procurar uma outra coisa que me favoreça essa confiança em Deus, né? Então não ser escravo do livro. Bom, a necessidade e a importância da meditação. Meditação não é absolutamente necessária para a salvação, mas é convenientíssima para a salvação. Por outro lado, ela é a meditação absolutamente necessária para empreender seriamente o caminho da santificação, da perfeição. Sem meditação, não se avança seriamente na vida espiritual, vai ficar capengando. Para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. A maioria das pessoas que vivem em pecado ou que pecam com maior frequência é porque não pensam. Já dizia o profeta Jeremias: toda a terra está em desolação, porque ninguém se recolhe em seu coração para meditar. Muitas das pessoas que vivem habitualmente no pecado mortal, né, não têm um coração tão malicioso, não têm uma grande aversão às coisas de Deus, mas simplesmente vão se entregando sem freio às atividades naturais do cotidiano. Terminam se esquecendo da única coisa que interessa: a alma. Facilmente, então, vão se deixando levar pelo ímpeto das paixões desordenadas, que não encontram nenhum obstáculo, nenhum freio. Às vezes passam anos e anos inteiros, a vida inteira no pecado. Por quê? Porque não pararam para pensar. Bom, Santo Afonso Maria de Ligório afirma que a meditação é incompatível com a vida de pecado, né? Ele diz que nos demais exercícios de piedade, a alma pode praticar esses exercícios e continuar com a vida de pecado mortal, estamos falando. Mas que com a oração mental, com a meditação bem feita, a alma não poderá permanecer no pecado muito tempo. Ou ela vai deixar o pecado, ou vai deixar a meditação. Muito importante essa meditação bem feita. E às vezes pode ser que no início, pode acontecer as duas hipóteses. Que no início tem muita dificuldade, pouco a pouco vá se encontrando na meditação, né? Quer dizer, vai conseguindo fazer de modo correto. Pode ser que às vezes no início tenha uma grande consolação, e está adorando aquilo e depois vai passando. O que importa é fazer. Procurar fazer bem feito, tirando esses frutos, aplicando a inteligência, a vontade e aplicando na prática. Então, é da maior importância para a salvação eterna a prática assídua e cuidadosa da meditação cristã. Bem, a meditação vai levar ao conhecimento de si mesmo. Vai levar a uma profunda humildade, ao recolhimento, à mortificação dos sentidos.
tantas outras coisas que são absolutamente necessárias para se chegar à perfeição, à santidade, a uma vida católica séria. Alcançar essas coisas sem a meditação é impossível. Conhecimento de si, profunda humildade, recolhimento, mortificação dos sentidos. A meditação, na verdade, com tudo isso que a gente falou, ela se resume a conhecermos a nós mesmos, ver as nossas misérias e conhecer a Deus com a sua bondade, com a sua perfeição. Não é? E curar, corrigir, né, as nossas misérias, nos apoiando na perfeição de Deus. Se a gente considerar só a nossa miséria, vamos desesperar. Se considerarmos só as perfeições de Deus, vamos ter presunção. De qualquer forma, Deus vai me salvar, apesar da minha miséria. Então temos que considerar as duas coisas. É isso que nós fazemos na meditação. Consideramos uma verdade sobrenatural, uma virtude, né, dada por Deus. Consideramos como está a nossa vida com relação àquilo. Então vamos conhecendo a nós mesmos, as nossas dificuldades, o que precisamos corrigir, o que precisamos melhorar. Bem, alma que aspire a santificar-se, entregando-se plenamente a uma vida apostólica, né, querendo converter os outros, etc., uma vida muito ativa, sem tomar cuidado com a sua vida de oração. Quando falamos da vida de oração, falamos da meditação em particular, essa alma já pode despedir-se da santidade. Muito importante ler com relação a isso o livro de Dom Chotard, acho que é a 100ª vez que eu recomendo, A Alma de Todo Apostolado. A alma de todo apostolado é a união com Deus, que vem, em primeiro lugar, da meditação. Não é? Nossas obras exteriores vão ter eficácia, fruto, a partir da nossa união com Deus. Quando a gente fala de apostolado, não é sair por aí, botar um banquinho na praça, aqui no Brasil tem poucos, mas... e sair pregando, não é isso que nós estamos falando. Apostolado é dos pais com os filhos, em primeiro lugar, entre os irmãos, entre os conhecidos, no próprio ambiente. Então, tudo vai depender da união com Deus. Tem aquele ditado clássico, né? Padre santo, povo fervoroso. Padre fervoroso, povo piedoso. Padre piedoso, povo tíbio. Padre tíbio, povo largado. Padre largado, não tem mais nem povo. Isso não faz parte do ditado clássico. Então, por quê? Porque o chefe, a vida espiritual do chefe tem uma influência sobre os súditos, certo? A mesma coisa na família. A vida espiritual do pai e da mãe tem uma influência para toda a família. Isso não falando do chefe, mas em qualquer ambiente. A minha vida espiritual vai ter uma influência também para os outros. Então, muito importante, né, isso daí. Alma de Todo Apostolado, Dom Chotard. Vai ter prova na volta às aulas, em agosto, sobre o livro. Fichamento. Bom. A experiência confirma com toda a certeza e evidência que nada, absolutamente, pode suprir a meditação. Nem sequer a recepção diária da Eucaristia. Coisa tremenda, né? Receber o Santíssimo Sacramento sem uma vida de oração sólida não vai dar muito fruto. São legião as almas que comungam, os sacerdotes que celebram a Santa Missa diariamente e que levam, no entanto, uma vida espiritual medíocre. A explicação é a falta de oração mental, meditação. Ou porque se omite totalmente a meditação, ou porque se faz de maneira rotineira, imperfeita, o que equivale praticamente à sua omissão. Claro, mais uma vez, há etapas, né? Vamos avançando pouco a pouco. Eu fui uma semana à missa, todos os dias não me santifiquei. Bom, calma. Bom.
Sem oração, sem muita oração, é impossível chegar à perfeição cristã ou avançar seriamente no caminho de santidade. Muita oração quer dizer começar pelo básico, que nós já mencionamos, né? Oração da manhã, da noite, então aqui. Terço, acabamos de falar a excelência do terço, vamos estimular a rezar. Uma leitura espiritual, 15 minutos que seja, se realmente não conseguimos mais, né? E leitura espiritual, bom, que pode ser livro de espiritualidade, livro de história da igreja, alguma coisa que nutra um pouco a nossa alma, né? Espiritualmente. E a meditação, né? Então esse básico a gente consegue, todo mundo consegue se organizar para fazer. Depois disso, cumpre os deveres de Estado, organiza-se para fazer os deveres de Estado, e o que sobra, se ainda tem tempo para a oração. Então, sem oração, sem muita oração, é impossível chegar à perfeição cristã ou avançar seriamente no caminho da santidade. Qualquer que seja o nosso estado de vida e as ocupações a que nos dediquemos, devemos ter uma vida de oração sólida. Nenhuma das ocupações, por mais santa que seja, pode suprir a oração. Mesmo um padre, chega um momento que tem muita atividade, né? Muita coisa para cá, para lá, deve dar um freio para poder rezar. Então, se um dia começar a sumir, várias horas do dia, sair do WhatsApp. Então, nenhuma das ocupações, por mais santa que seja, pode suprir a oração. A tal ponto, né, que um diretor espiritual deve insistir sem descanso nesse ponto. A primeira coisa que ele deve fazer quando uma alma se confia a ele, né, um padre deve fazer quando uma alma se confia a ele, é levá-la à vida de oração. Sem isso daí, eu não tenho o que fazer. Bom, tem muitos métodos, né, de meditação. O mais conhecido é esse que a gente mencionou aqui, de modo um pouco resumido, que se baseia no método Santo Inácio. Santo Afonso, se não me engano, né, no primeiro volume das meditações ele explica também como fazer. São Francisco Sales, o Filoté explica, etc. Então, o método ali no detalhe não interessa, né? Interessa é que a meditação tem isso que a gente falou. Preparação, o núcleo, o corpo e a conclusão. Bom, o que nós devemos meditar? É preciso ter discrição, discernimento e prudência. Nem todas as matérias convêm a todos, né? Nem sequer a uma mesma alma em situações distintas. Então, às vezes vai convir uma matéria de meditação em um determinado momento, uma situação, em algum momento, outra matéria. Os que estão mais no princípio da vida espiritual devem considerar principalmente aquilo que inspira horror ao pecado. No início da vida espiritual, sobretudo, afastar-se, abandonar definitivamente o pecado mortal, começar a combater seriamente o pecado venial. Então devem considerar aquilo que inspira horror ao pecado, os novíssimos, morte, juízo, inferno, céu. As almas que já vão caminhando um pouco mais adiantadas irão encontrar um pasto, né, um alimento abundante na vida e paixão de nosso Senhor. A princípio, a matéria da meditação deve ser curta, clara, sem sutilezas e complicações. Mais uma vez, é bem normal e recomendável que se comece com um livro para ter base e não pensar besteiras. Ficar elaborando na própria cabeça. Isso aí não é meditação, né? Isso aí é imaginação. A própria Santa Teresa, está aqui, mestre da vida espiritual, passou 14 anos, acertei, né? Passou 14 anos da sua vida espiritual fazendo sua oração mental com base em um livro. Eu estive mais de 14 anos sem poder ter ainda meditação, senão junto com uma lição, com uma leitura. Bom, o que nós não devemos fazer é transformar a meditação em leitura espiritual. São duas coisas distintas. A leitura é leitura. A meditação eu vou aplicar também a minha vontade, ter o propósito. Claro que uma boa leitura espiritual não é um romance, tá? Acabei o Filoté, próximo livro. Não, tem que ir pensando também, né? Vai falar sobre as amizades, vai falar sobre a paciência, vai falar sobre a alegria. Então, tem que parar e pensar, ver como é que está a minha vida. Mas não chega a ser uma meditação propriamente. Eu não posso, estou lendo aqui com o meu livro de meditação, as meditações de Santo Afonso. Tá, acabou, pronto. Não, tem que parar, pensar.
mover a vontade, tomar o propósito. Bem, então, meditar as obrigações do próprio estado, o estado de vida qual é, né? Pai, mãe, estudante, filho, padre, né? Profissão. Meditar sobre as obrigações do próprio estado, as virtudes, principalmente aquelas que temos menos, que temos mais dificuldade, os novíssimos, os mistérios do rosário, Deus e suas perfeições, Nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria, as festas da igreja, né? Alguns fatos das vidas dos santos. Então são as considerações mais próprias para alimentar a devoção e a piedade. Meditar também sobre o nosso defeito dominante, parar e pensar que pecado eu mais tenho cometido. É isso que eu tenho que combater. Como é que eu vou combater? Ver, às vezes, até a raiz mais profunda desse pecado. Bom. Momento, lugar e postura para a meditação. Para a oração em geral, é bom determinar os horários durante o dia, né? Na verdade, é bom procurar ter um plano de vida. Pego o dia, acordo tal hora, durmo tal hora. Agora eu vou organizar tudo que está entre as duas coisas. Primeiro tem que estabelecer as duas coisas, que às vezes não é tão simples. Hora de acordar, dormir. Depois o que está entre isso. Bom, acordei, vou fazer tal coisa, né? Vou levar o menino na escola, depois eu volto, vou me dedicar a isso, etc. Mas, sobretudo, definir os horários de oração. Claro que, vez ou outra, vai ter algum empecilho, né? Mas, se não havendo nada que tire desses horários, procurar permanecer firme neles. Então, muito importante determinar os horários. Às vezes, as pessoas falam, não estou conseguindo rezar. Tem um horário fixo para isso? Não. Já tentou? Às vezes já tentou, mas na primeira dificuldade desiste. Também é muito comum. Nossa, agora eu vou organizar a minha vida. Primeiro dia, 0. Aconteceu isso, o menino ficou doente, o outro não sei o quê, e bateu o carro. Tudo é possível. Segundo dia, idem. Primeira semana, idem. Bom, mas persevera, a não ser que tenha alguma coisa realmente errada com o horário. Mas se são fatores externos, aleatórios, que estão atrapalhando, procura perseverar. O demônio vendo que vai ter um grande fruto e vai colocando dificuldades, né? Não desistir, né? A gente desiste muito fácil, porque é bom. Então, procurar ter horários bem definidos para cada oração. Terço em família, né? Por exemplo. Quando alteramos o horário ou deixamos para mais tarde, né? Um dia está tranquilo, deixar para mais tarde. Aí chega o horário previsto, não, agora estou aqui, mais tarde. Chega mais tarde, não faz, ou faz muito mal feito, né? Ou pela metade. A eficácia da oração, em particular da oração mental, depende em grande parte da constância e regularidade da sua prática. Então, procurar ter essa regularidade. Bem, alguns momentos do dia talvez sejam menos favoráveis, logo após as refeições. A alma é una. Então, quando ela se aplica a uma coisa, ela tem dificuldade para se aplicar a outra. Depois da refeição, a nossa alma está aplicada ao quê? À digestão. Então, por isso nós temos sono, né? Temos dificuldade para estudar imediatamente depois da refeição, para a meditação também. Evitar, na medida do possível também, então, fazer a meditação logo após atividades mais agitadas, né? Mas fazer no momento possível, ainda que não seja o mais ideal, né? Já falamos disso. O ótimo não deve se opor ao bom. Eu quero fazer o ótimo, aí eu termino fazendo nem o que é bom. O ótimo não é possível, eu termino não fazendo nem o que é bom. Nossa, eu quero rezar, já deu exemplo, né? Bom, fazer minha meditação de noite, que aí já realmente as crianças, todo mundo dormiu, não sei o quê. Mas eu vou dormir também. Bom, o melhor momento, a princípio, é de manhã cedo, né? Para começar o dia. A gente vê, em particular, o salmista, né? A meditação deles faz principalmente pela manhã, mas não é uma obrigação, tá? Realmente, eu acordo 3 da manhã, que eu tenho que pegar o ônibus para ir trabalhar. Se eu acordar 2h30, vai ser impossível, então procuro outro momento do dia, certo? Procurar, na medida do possível, mais uma vez, um lugar tranquilo, onde eu posso estar sozinho, em silêncio. Se não é possível, fazer como possível, certo? A
A postura para a meditação deve ser uma postura humilde. De joelhos é o ideal. Mas se a dor ou o incômodo forem atrapalhar a meditar, porque eu vou começar a pensar mais na dor do que na verdade, na virtude, então posso sentar, né? Depois eventualmente volto a ajoelhar para o final. Dizem, né, que Santo Inácio fazia meditação deitado. Não recomendo, não. Só se for fazer a meditação de São Pedro, né? No Jardim das Oliveiras, dormir. Que não é uma meditação muito agradável a Deus. Então não recomendo fazer deitado, não. Não, Santo Inácio fazia, então posso fazer também. Não. Quando tiver a força de vontade, a santidade de Santo Inácio, aí pode tentar. Aí vocês me avisam. Né? Bom. Santa Teresa diz, né, que uma postura excessivamente incômoda e penosa poderia ser motivo de distração e de diminuição do fervor. Até porque, bom, vou lá meditar, tenho que ficar de joelho, aquele tempo todo vai começando a me dar dor, mas não vou mais meditar, não. Então, postura excessivamente incômoda e penosa poderia ser motivo de distração e diminuição do fervor. Fervor que é o principal na meditação, esse mover a vontade para amar essa verdade. O tempo, né, da meditação. Nos dias de hoje, né, que estamos aí mais fracos, podemos começar com 15 minutos de meditação que seja, objetivando chegar, pouco a pouco, aos 30. Né? Mas nunca vou chegar aos 30, começa com uns 15, pelo menos. Aí vamos vendo. Santo Afonso Maria de Liora recomendava aos principiantes que não fizesse mais do que 30 minutos de meditação diária. São Francisco de Sales, escrevendo especialmente para as pessoas do mundo, pede 1 hora. Não precisa chegar a tanto, não. Bom, se puder, é ótimo. Né? Começamos com uns 15, procurando chegar a esses 30. Né? Bem, então assim, uma rápida pincelada sobre a meditação para mostrar a importância dela. Né? Se a meditação nós não teremos convicção profunda, não conheceremos profundamente a nós mesmos e a Deus. Sem esse conhecimento profundo, não poderemos amar profundamente a Deus, nem poderemos nos corrigir seriamente. É com a meditação que nós vemos, né, nas situações da nossa vida, concretamente, o que nós devemos fazer, corrigir, melhorar, como aplicar as virtudes, os mandamentos. Sem isso, nós vamos vivendo levados. Né? Não vamos parar e pensar muito nas coisas de Deus, na nossa própria vida, e vivendo as coisas, né? Nos entregando as coisas meramente naturais, vamos sendo engolidos pelo mundo, às vezes chegando facilmente ao pecado, como a gente falou antes. Então, muito importante, né? Procurarem tomar essa resolução de começar a fazer essa meditação de modo simples, né? Como a gente explicou, com base em um bom livro, né? Demos alguns exemplos, e Deus vai ajudando e perseverando nisso. É muito importante para ter uma vida católica séria. Né? Sem isso a gente fica sempre lá e cá, como eu falei há pouco, sempre com um pé em cada canoa, né? Tentando se equilibrar entre Deus e o mundo. Se a meditação a gente não se decide firmemente, tentando se equilibrar, né? Com um pé em cada canoa, o que acontece? A gente cai na água, que significa precisamente, na Sagrada Escritura, o mundo, né? De um modo geral. Bom, não basta só a meditação, é preciso ter uma vida de oração, já mencionamos, oração da manhã, da noite, terço, né? Leitura espiritual. É bom também ao longo do dia, né? No quesito oração, fazermos pequenas orações chamadas jaculatórias, que vem de actare, de jogar. São pequenas orações como que jogadas ao céu, né? Para implorar auxílio. Né? São orações bem curtas. Né? Jesus manso e humilde coração, fazer meu coração ser semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Né? Ou com algum outro santo. Então, às vezes estamos lá no nosso trabalho, alguma atividade, né? Procurar elevar a alma a Deus com essas pequenas orações, né? Como que jogadas ao céu, que jogam a nossa alma também ao céu. Né? Bom,
como eu já mencionei, a meditação tem esses dois aspectos que devem estar sempre unidos. De um lado, as perfeições divinas, de outro, as nossas misérias, né? Então, vou considerar a mim mesmo, as dificuldades, para melhorar, para me corrigir, apoiado em Deus, na perfeição de Deus, na onipotência divina. Bom, com relação à oração em particular, depois também os mandamentos que nós vamos ver, procurar colocar isso que nós vimos aqui em prática. Né? Rezar bem, por que rezar, as condições para a boa oração, rezar prestando atenção na oração, em particular no Pai Nosso, na Ave Maria, o terço, ter essa devoção profunda ao terço. Né? Procurar também melhorarmos na meditação se já fazemos e perseverar, e começar se ainda não fazemos. Mais uma vez, a meditação que não tem nada a ver, a meditação católica não tem nada a ver com essas meditações que a gente vê por aí, certo? Que são contra a inteligência, contra a razão. Pensar no nada, não desejar nada, né? Atingir o nirvana. Que é absurdo, porque você está desejando não desejar nada, então já era. Você está desejando alguma coisa. É uma contradição. Bom, tudo que não é a verdade e é errado é contraditório. Bem, então não, ao contrário, a meditação católica é para conhecer a verdade, amar a verdade, colocá-la em prática. Consequentemente, sofrer um bocado. Então, colocar em prática o que nós vimos com relação à oração, procurando avançar, né? Sem precipitação, mas avançando sempre, como Nossa Senhora subindo os degraus do Templo de Jerusalém, avançando sem parar, sem retroceder, passando por todos os degraus. Então, o catecismo não é para um conhecimento meramente teórico, mais uma vez, mas para nos fazer crescer no amor a Deus. E essa segunda parte da oração, fundamental para isso. Bom, questões, dúvidas? Bom. Sim, diga. O momento de preparação, a oração Sim, entrando no tempo da meditação. Preparação, o corpo, o núcleo e a ação de graça. Entrou no tempo da meditação. Claro que, bom, para uma boa meditação, é bom também uma preparação remota. Nós até vemos isso com relação à oração, no combate às distrações, né? Ter uma vida de recolhimento, né? De ser uma vida dispersa. Bom, às vezes a nossa vida é agitada exteriormente, né? Pelas circunstâncias, mas procurar manter esse recolhimento interior. Mas entra, sim, no tempo da meditação. Bom. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.